Olá, aluno do segundo ano, né? Esse vídeo está sendo feito especialmente para alunos do segundo ano, mas serve para alunos do nono também, do primeiro. É um vídeo que a gente vai fazer sobre relações métricas do triângulo retângulo. Então, é uma coisa assim bem importante, mas muito fácil e merece, todos os assuntos merecem nossa atenção, né? Vamos lá, então? Coisa, vamos lembrar aqui que é um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é esse que tem um ângulo reto. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo, de qualquer triângulo, são 180 graus. Se eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a soma dos outros dois vai dar 90 graus também. Então, vamos dar nome aos vértices do nosso triângulo retângulo. O vértice que dá o nome geralmente é aquele especial. No caso, o que tem de especial no triângulo retângulo? O ângulo reto. Então, eu vou chamar ele de ângulo A. E os outros vértices, geralmente a gente enumera no sentido anti-horário. Então, o próximo do lado esquerdo aí vai ser o vértice B e aqui o vértice C. O nome dos lados, porque os vértices são pontos, são os pontos de encontro. E geralmente a gente dá o nome para o lado, o mesmo nome, porque o lado é um segmento de reta, a gente usa o mesmo nome do vértice, porém com a letra minúscula. Então, e a gente sempre, assim, o normal, não que você não possa, mas a gente convencionou falar que o lado oposto ao vértice, quer dizer, aquele que você olhando, se eu olhar aqui através do vértice A, eu vou enxergar o lado Azinho. Se eu olhar através do vértice B, eu vou ver aqui o lado Bzinho. E se eu olhar através do vértice C, eu vou ver o lado Czinho. Então, agora vamos aos nomes. Esses lados do ângulo reto, eles têm um nome especial, a gente chama eles de catetos. Então, os catetos são o B e o C são catetos, porque eles são lados do ângulo reto. O outro lado, que é oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Então, hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. E a gente tem, vocês já devem ter estudado aí, a principal relação métrica do triângulo retângulo é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Quer dizer, isso é fácil de demonstrar, você já deve ter estudado, que isso aqui é o quadrado, mais esse lado aqui é o quadrado, dá esse lado aqui ao quadrado. Mas tá, lembramos o que é triângulo retângulo, o que são, os nomes que a gente dá para os lados do triângulo retângulo, porque isso é muito, muito importante para o nosso estudo. Então, vamos continuar aí no triângulo retângulo. O triângulo retângulo aqui, ele vai ter então um ângulo que eu posso representar pela letra que eu representei o vértice com acento circunflexo, ou eu posso usar uma letra grega. Eu vou chamar o ângulo B aqui de alfa e o ângulo C de beta. Então, aqui, ó, A vai ser a hipotenusa, né? A hipotenusa é o lado A. Agora, os outros lados, né? Os catetos, eles podem ser adjacentes ou opostos. O que é um cateto adjacente? Cateto adjacente, você deve ter estudado lá no início do ensino fundamental. Cateto adjacente é aquele cateto que tem um lado, qualquer ângulo. Dois ângulos são adjacentes quando eles têm um lado comum. Então, eu gosto de usar a expressão que o cateto adjacente é aquele que está colado no ângulo. Então, por exemplo, o cateto C aqui, ó, ele é um cateto adjacente ao ângulo B.
E eu tenho também o cateto oposto, que é o lado que está oposto, é o lado que não é lado do ângulo. Então, quem que não é lado do ângulo B? O cateto B. Quem que não é lado do ângulo C? O cateto C. Então, no caso aqui, ó, a gente vai ter o C, ele é o quê? O lado C, ele é cateto adjacente. Aqui, ó, ele é lado do ângulo alfa, então ele está colado no ângulo alfa, ele é adjacente a alfa. E ele é oposto ao ângulo C, quer dizer, eu olhando do ângulo C, eu vejo ele. Ele não é lado do ângulo C, ele é oposto ao ângulo C. Então, ele é cateto oposto ao ângulo beta. E o lado B? O lado B também vai ser ao contrário. O lado B, ele é adjacente do ângulo beta. Ele é adjacente, ele faz lado com o ângulo beta. E ele é, se eu olhar pelo B, eu vou ver que ele é oposto ao ângulo alfa. Então, vamos às relações trigonométricas. A gente já pegou esse negócio de nome aí, cateto oposto, cateto adjacente, né? Então, a gente, cateto oposto é o que está separado. Cateto adjacente é aquele que está colado, está lá com o ângulo. Vamos, então, ver a primeira relação trigonométrica, o seno. Eu tenho 3 relações trigonométricas. O seno vai ser a relaçãozinha que ela relaciona, porque quando a gente viu lá na semelhança de triângulos, como a razão entre os ângulos, entre os lados é igual para o mesmo ângulo, então eu posso dizer que eu vou ter uma relaçãozinha que sempre que eu pegar o cateto oposto dividido pela hipotenusa, se o ângulo for igual, eu vou ter sempre o mesmo valor. Então, seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. No nosso triângulozinho azul aí, o seno do B, do vértice B, que é o seno de alfa, ele vai ser o quê? Cateto oposto que está separado, que eu estou olhando do B e eu estou vendo ele, eu estou vendo o Bzinho. Então, vai ser cateto oposto, Bzinho, sobre hipotenusa A. E o seno do ângulo do vértice C, o seno de beta, vai ser o quê? Eu vou olhar pelo ângulo, pelo vértice C e vou ver quem? Eu vou ver o lado Czinho. Então, vai ser C sobre A. A outra relação trigonométrica que a gente tem é o cosseno. A gente representa por COS. O seno era CEN. Cosseno, COS. Sempre 3 letrinhas. O cosseno vai ser o cateto adjacente com hipotenusa. Então, seno e cosseno, eu vou relacionar cateto com hipotenusa. Então, no caso aqui, ó, o cosseno do vértice B aí, que é o cosseno de alfa, ele vai ser o quê? Cosseno, cateto adjacente. Então, é o cateto que faz lado, que é comum, é o cateto que está colado. Cateto é o lado do ângulo de 90 graus, do ângulo reto. Então, o que está colado aqui no ângulo alfa, que é comum, é o Czinho. Então, o cateto vai ser esse aqui, ó. C, o cosseno de alfa vai ser C sobre A, que é a hipotenusa. O cosseno de C vai ser o que está colado. Nesse caso agora é o B. Então, vai ser B sobre A. Repare uma coisa. Vocês lembram lá do slide anterior? O seno de alfa era o quê? B sobre A. E agora, então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, porque a gente fala que eles são ângulos complementares, o alfa e o beta. Eles somam 90 graus. Então, quando somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o cosseno do um é igual ao seno do outro. Né? Então, isso é bem importante, porque às vezes você tem o seno de um, então você sabe o cosseno do complementar vai ser igual.
Mas tem uma terceira relação, que é a tangente. A gente representa pela letra TG. Então, tangente não relaciona cateto com hipotenusa. Ela relaciona cateto com cateto. No caso, a tangente, eu falo que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, o cateto que está separado do ângulo, o cateto que está colado. Então, aqui, tangente se eu olhar pelo ângulo B, a tangente do alfa vai ser o quê? Cateto C sobre cateto B. Não, ao contrário, né, gente? Cateto B sobre cateto C, o que está oposto, separado primeiro. Tangente de C vai ser o quê? Cateto oposto primeiro, então o Czinho, sobre B, que é o cateto adjacente. Como um primeiro exemplo, vamos pegar essa questão adaptada do Gelson Iese, que estava no PET do ano passado, acho que do primeiro ano do ano passado. Em cada caso, determine o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos indicados nos dois triângulos retângulos a seguir. Bom, se você reparar aí, está faltando um lado. Eu não tenho esse lado AB aqui. Bom, se eu não tenho lado AB, mas eu conheço as relações métricas do triângulo retângulo, que lá a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu posso calcular esse cateto aqui, no caso é um lado do ângulo de 90 graus, então é um dos catetos que eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras. E seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Nesse primeiro triângulo, eu vou fazer 7 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o lado que eu não sei ao quadrado. Aí eu vou achar aí que o lado AB é raiz de 45, que eu posso escrever, 45 é 9 vezes 5, raiz de 9 é 3, então eu vou achar que é 3 raiz de 5. Então, seno vai ser o quê? Cateto oposto, que eu vou olhar por ele, o cateto seno com C, separado, é o 2 sobre o 7, que é a hipotenusa. Cosseno vai ser o que eu achei, o cateto adjacente, 3 raiz de 5, sobre 7, que é a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí fica 2 sobre 3 raiz de 5. Só que eu não posso deixar esse raiz de 5 aí embaixo. O normal, o certo, eu racionalizar e tirar o 5 lá de baixo. Então, fica 2 raiz de 5 sobre 15. A mesma coisa eu vou fazer no triângulo DEF. Ele é retângulo em E, e agora eu não tenho o lado DF, que eu não tenho é a hipotenusa. Então, DF ao quadrado vai ser 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Eu vou achar que o DF vale 61. Então, o seno vai ser cateto oposto, olhando daqui para lá, eu vejo 11. 11 sobre 61, cateto adjacente, o cateto que é colado com o ângulo, 60 sobre 61. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, então 11 sobre 60. Vamos fazer mais um exemplo aí, uma questão do banco de itens do CIMAV. Fala, considera o triângulo ABC, que é retângulo em C. Então, ele está me dando aqui que esse aqui é o ângulo reto. Para esse triângulo, o seno do ângulo A, então o seno do A é igual a. Eu sei que o seno é cateto oposto, aquele cateto que está separado, C com C, seno separado, sobre hipotenusa. O seno que está separado é aquele que eu, olhando pelo ângulo, eu avisto ele, é o 5. Então, vai ser 5 sobre a hipotenusa, aí no caso é 10. Dividindo, simplificando isso daí, vai dar meio letra D. E um último exemplo aqui. Um último exemplo aí, uma questão também do banco de itens, também do PET 5, semana 3 do ano passado, do ano 2020. Um triângulo ABC, retângulo em A, tá ok. Então, vamos desenhar um triângulo ABC, retângulo em A. AB igual a 8, BC igual a 10, AC igual a 6. Então, já coloquei as medidas aí. Então, se a gente vê todas as alternativas aí, se referem ao ângulo B. Então, vamos pegar em relação a esse ângulo. O seno do B, cateto separado
vai ser o 6 sobre hipotenusa 10, dá 0,6. O cosseno do B vai ser cateto colado, aqui esse cateto de baixo, vai ser a B, 8 sobre 10, 0,8. Isso dá para a gente a letra cosseno de B igual a 0,8 e tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai dar 0,75, a gente acha aí cosseno de B igual a 0,8. Então é isso, pessoal. Com isso a gente viu e exercitou aí as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Até a próxima!